aí esse indivíduo que lida com o aspecto de performance tem somente um corpo que é utilizado como uma máquina, como uma ferramenta para gerar recursos, gerar dinheiro, gerar novas marcas, enquanto ele, enquanto indivíduo, é desrespeitado. Desrespeitado de que maneira? Quando não existe mais ética, quando não existe mais limite, quando não existe mais humanização na exploração de um indivíduo que lida com a questão do rendimento. Você vê um atleta que se dopou, ele vai dar entrevista, eu precisava daquela marca, eu dependo desse esporte. Eu tive que correr machucado, eu tenho que jogar, se eu não jogar, eu vou para fora do grupo, então eu recebo uma infiltração para não sentir o meu joelho. Então, tudo isso faz com que o indivíduo fortaleça a condição de que esporte não é saúde se lidado dessa forma. Pelo contrário, ele é danoso à sociedade e ao indivíduo. Essa prática do esporte, considerando a ética e a moral, ela pode levar as pessoas a desacreditarem, se isso é desconsiderado, que os valores, dos valores que o esporte, em todas as suas vertentes, educacional, comunitária, recreativa, adaptado ao alto rendimento, podem trazer a partir de uma prática orientada, mais uma vez deixando a questão, a prática tem que ser orientada, para a valorização e respeito da pessoa humana. Próximo. As alterações dos valores morais na sociedade contemporânea se refletem no contexto esportivo. Então, tudo que entra como valor, assim, a gente acha natural cortar uma fila do banco, o colega abre o vidro do seu carro, joga a latinha no meio da rua, ele passa o sinal fechado, ele desrespeita o idoso no local do transporte coletivo, e ele acha que tudo isso é natural. Isso tudo rodeia o esporte, ou seja, para vencer eu posso fazer qualquer coisa. Se eu lido desde cedo com isso, eu não vou eliminar, mas eu posso minimizar. Os bons exemplos e o trato com os valores positivos nas aulas de educação física escolar pode trazer o indivíduo a ter um conceito moral diferenciado. Próximo. Tem uma carta, a carta do espírito esportivo. Tem dois aspectos aí que são interessantes dentro do nosso tema. Primeiro, mostrar espírito esportivo é querer competir com igualdade de circunstâncias com o adversário. Espírito esportivo, fair play, é contar apenas com seu talento e suas capacidades para alcançar a vitória. Mostrar espírito esportivo é recusar ganhar por meios ilegais e ou fraudulentos. É aquele atleta que é quase utópico que a professora citou, o humano normal. Esse humano normal é quase utópico. Então, qual o papel da educação física escolar, desenvolvimento desses valores, a ponto de que, ao chegar a ser um atleta de rendimento, esse indivíduo tem uma consciência maior do seu papel e da sua condição humana, que ele tem limites. E aí, para a gente caminhar já para o fechamento da conversa, a questão dos valores humanos, que essa ação na formação deve ser baseada nas experiências educativas, que são vividas de forma contínua nas aulas de educação física escolar. E entra Piaget com as três situações que ele coloca na questão moral. Toda moral consiste no sistema de regras e a essência de toda moralidade, ela é procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Então, se eu não respeito essas regras, eu não tenho como ter um conceito moral sobre determinada ação. Eu não respeito a regra. E aí ele cita algumas situações. Próximo. A questão do jogo coletivo, que tem uma condição paradigmática na moralidade humana. Ao jogar coletivamente, ele fez um estudo e mostra que, através de determinadas situações, o indivíduo se mostra. E é aí onde a gente entra na perspectiva de educar com os valores. De que maneira? Primeiro, é uma atividade interindividual, logo o indivíduo se apresenta, ele está ali necessariamente dentro de uma estrutura regrada e por conta disso precisa lidar com aquele elemento e que essas regras podem ser modificadas, desde que o grupo acorde. Eu não posso simplesmente burlar de forma isolada. Eu entro numa estrutura de regra de um determinado jogo e para participar desse jogo eu preciso cumprir essas regras. Próximo. Embora tais normas não tenham em si um caráter moral, o respeito devido a essas regras, sim, é uma condição que envolve questão de justiça e honestidade. Fatos tão caros numa sociedade como a nossa e tão necessários. Finalmente, esse respeito provém dos mútuos acordos entre os jogadores. O que quer dizer? A criança assume ali um papel de participante. Ela entende que ela tem um papel devido ali, por conta disso, ela exerce a sua cidadania. Ela pode opinar, ela pode discordar, mas nunca de forma isolada burlar uma regra. E aí, finalizando,
Piaget cita as 3 situações: anomia, heteronomia e autonomia. A anomia, e aí eu chamo a atenção para um fato. A anomia é a ausência da condição de participação em regras coletivas. Ela não tem a consciência da regra. Se dá aproximadamente até os 7, 8 anos. Isso são parâmetros. 7, 8 anos. A criança vive o que nesse momento? Nós da educação física sabemos. Qual é essa fase da criança? Do egocentrismo. Ela joga para se autossatisfazer. Não sei, quem lida com a educação física lá aqui? Tem alguém? Vocês a gente faz um jogo de bola com as crianças menores, onde a bola vai todo mundo? Ele não liga, coletivamente ele vai atrás da bola. Às vezes faz gol contra e vibra, não quer saber, ele quer jogar. Não toca para ninguém, não adianta você colocar um cone aqui, outro ali, outro aqui, eles não vai dar certo. Por quê? E aí vai um colega e se coloca na situação de técnico de uma categoria chamada fraldinha. E vai, pior ainda, ele não usa o lúdico para o ensino, ele vai dar treino técnico e tático. E eu conheci um colega que fazia um trabalho de reforço muscular nas areias da praia de Fortaleza. Então, assim, são esses elementos que a gente precisa refletir aqui entre nós. Então, se ela sequer tem conhecimento da regra coletiva, como é que ela pode participar de um jogo que exige esse conhecimento? Heteronomia, que deveria cessar ali pelos 13 anos. O que é heteronomia? O indivíduo tem o entendimento que existe uma regra, só que ele acha que a regra é imutável, não muda, mas ele burla. É aquele jogador que depois de fazer um gol com a mão, chega no microfone e diz, eu usei o jeitinho brasileiro. Não, ele foi desonesto, ele sabe que não pode gol de mão, mas ele faz o gol com a mão. E isso é muito mais a cara da nossa sociedade. Parece que a sociedade é heterônoma. E a autonomia é o conceito adulto de regra. Ele entender que a regra é um elemento harmonizador do jogo. Ela existe, precisa ser cumprida. Mas ela não é imutável. Desde que o grupo se organize e decida qual vai ser a regra. Isso é cidadania. Então é assim que pelo jogo, pelas práticas, a educação física contribui com o desenvolvimento do indivíduo, para que ele possa ser um cidadão ético e não se envolvam com essa questão do ilícito, de forma desavisada, achando que é natural. Porque não fazem por mal, eles não fazem porque são pessoas ruins, mas que acham que aquilo é natural. Vou aqui, vou ganhar. Ele não tem a consciência de que aquilo é um ato desonesto. E que tem que ser aprendido desde lá da casa, com a tia, com a avó, com o irmão mais velho, com os coleguinhas da rua, professor na escola, e por aí vai. Próximo. Para se pensar em uma educação, para se pensar em uma mudança de atitude, principalmente, diante do ensino das práticas de esporte, os fins precisam ser educativos. A condição imperativa para isso, qual é? O imperativo maior? Que envolva responsabilidade e que se encontra na qualidade e no compromisso profissional de educação física quando ele assume a tarefa. É aí que está a responsabilidade. E é aí que está a segurança para a sociedade. Próximo. Muito obrigado, muito agradecido. Então, a conversa é essa. É entender que a educação física escolar, ela pode contribuir, desde que ela utilize dentro do seu conteúdo, essa ponte. Não o conteúdo isolado, mas o que ocorre durante as aulas para educar, desenvolver valores e moral. Ok? Agradecido.